Lucas capítulo 15, versículo 20, Deus abençoe e louvor. O que foi, Ronaldo? Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. A casa que tem a presença de Jesus é uma casa que tem abraços, tem beijos, tem amor fraterno. É uma casa que tem declarações de amor, tem eu te amo. É uma casa que tem compaixão, amém? O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Pode dar um amém aí? Curve a sua cabeça neste momento. Pai, fala conosco nessa noite. Os nossos corações estão cheios de expectativas daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E toda, Senhor, sede, todas as expectativas que estamos nessa noite, nós cremos que o céu derramará sobre nós. Meu Deus, nós viveremos um novo nível de amor, um novo nível, Senhor, de honra, e um novo nível de unidade na nossa casa, porque nós cremos que a presença de Jesus na nossa casa, Senhor, é o motivo de nós celebrarmos, de nós alegrarmos e vivermos, Senhor, em amor, em honra e em unidade. Fala conosco, Pai. Fique conosco e nós te daremos toda a honra, toda a glória e toda a adoração hoje para sempre. Todos digam. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplaude dando um glória a Deus aí, um aleluia. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Você é livre para adorar a Deus aqui neste lugar. O cenário que esse contexto vai falar é o cenário do filho mais novo exigindo parte da herança que lhe pertence por direito, mas ele não está no tempo de receber. Ele tem direito à herança, mas ele exige esta herança no tempo errado. A lei brasileira, ela garante a um menor que perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, se torna um órfão, e assegura a esse menor de idade, que tem direito a uma herança, de receber a sua herança somente quando atingir a maioridade, 18 anos. E enquanto ele não atinge a maioridade, ele não tem acesso à sua herança. A herança, então, ela está sobre o cuidado de tutores responsáveis por aquele menor, e quando ele completa a maioridade, ele tem acesso, ele pode desfrutar da sua herança. E no contexto bíblico, exigir a herança antes da hora, com o pai vivo, é um ato de afronta, é um ato de vergonha para um pai. Um filho pedir a herança com o pai vivo, na cultura judaica é como o filho dizer para o pai assim: para mim você está morto.
Na cultura judaica, quando o filho vira para o pai e diz assim: ei, eu quero a parte da minha herança, eu quero a parte da minha casa, eu quero o carro que eu tenho direito, e o pai estando vivo, é uma afronta, é um ato de humilhação. É como o filho dizer assim para o pai: para mim você já está morto. E há filhos que dizem para os pais assim: o meu pai para mim morreu quando ele fez isso, a minha mãe morreu para mim quando ela fez aquilo. Conhece alguém que já fez assim? Já fez isso? Já ouviu? Ele morreu para mim a partir daquele dia. E a Bíblia diz que o filho que amaldiçoa os seus pais, a sua lâmpada se apagará em densas trevas. Filho, abençoa o teu pai. Filho, honra o teu pai. Se tu quer viver muito e quer prosperar muito nessa terra, então honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento seguido de promessa. Esse filho está em plena fase de crescimento e se julga capaz de receber coisas que ainda não estão no tempo certo de receber. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui: em fase de crescimento eu não posso decidir nada, eu só tenho que crescer. E talvez alguém entrou aqui insistindo em receber coisas de Deus. Se o Senhor não me abençoar, não me entregar aquela bênção, eu saio da igreja. Faz até beicinho para Deus, estou de mal. Se o Senhor não abrir aquela porta, Senhor, magoei. E se alguém entrou aqui insistindo em querer receber coisas que talvez não está no tempo de você receber, meu irmão, é talvez Deus dizendo assim: eu prefiro te ter por perto do que te perder. Porque tem coisas que Deus só vai nos entregar quando nós chegarmos a um nível de maturidade, que aquilo que Deus irá nos entregar, aquilo não irá fazer com que nós venhamos nos perder. Então o que é seu está sobre o controle, está sobre o domínio do Pai. Você tem direito à herança. Diga: eu tenho herança. Irmãos, talvez muitos de nós, talvez a maioria aqui, não herdamos bens, não herdamos fazendas, não herdamos herança dos nossos pais, mas existe uma herança espiritual sobre a tua vida. Existe uma herança cujas promessas são mais de 8.000 promessas, e Paulo diz assim: e se sois de Cristo, tem alguém de Cristo Jesus aqui? Também sois descendentes de Abraão. Diga: eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Talvez você não rapou nada, talvez você não herdou nada da tua família, mas existe uma herança guardada, reservada para você, e Deus quer te entregar no tempo certo. Está sob o controle, está no domínio dele. Ele só está esperando a gente crescer mais. E se você chegou aqui, irmãos, no tempo de receber essa herança, se prepara, porque Ele vai entregar a herança na tua vida essa semana. Algumas lições que nós aprendemos aqui, porque a casa do filho pródigo é uma casa que tem a presença de Jesus, é uma casa que Jesus entrou, e nós vamos aprender aqui lições com o filho pródigo. E se hoje o filho pródigo estivesse aqui pregando no lugar do pastor Ricardo, qual seria a mensagem que ele pregaria? Se hoje nós recebêssemos, fizéssemos um banner, hoje o pregador seria o filho pródigo. Irmãos, ele nos ensinaria muitas coisas, e algumas coisas o Senhor confiou ao nosso coração. Primeira lição que nós aprendemos aqui: não saia antes da hora, às vezes é melhor esperar. Se o filho pródigo estivesse aqui, ele diria assim: não saia antes da hora. Não é pecado sair, o pecado é sair fora do tempo. O pecado é sair antes da hora. Eu errei quando eu me precipitei, quando eu fui pedir a minha herança no tempo errado, eu saí de casa. Então, aprenda com o meu erro: não saia antes
da hora. O testemunho dele nos ensinaria que em tempo de crise não é hora de tomarmos decisões precipitadas. Ele não pecou em sair, ele pecou em sair antes da... Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 19, 22. É perigoso agir sem pensar, e quem se apressa erra o caminho. Quem se precipita cai no precipício. Quem se apressa, o ditado popular, come. Então o filho pródigo nos ensinaria que há um tempo determinado para cada coisa. E muitas das vezes nós, por atitudes precipitadas, tomamos decisões erradas fora do tempo. Agimos pela emoção. Quem é que nunca agiu pela emoção? Deu um passo na frente do Senhor e hoje talvez tem colhido as consequências. Então tenha calma, não se apresse, esteja no tempo de Deus. Fala para o seu irmão, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Fala para ele. Fala para essa outra pessoa, diga, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Pastor, aquela promessa, se não aconteceu, porque ainda não é o tempo de Deus. No tempo de Deus ela vai acontecer. Versículo 16 diz assim, ali, fala comigo, ali. Esse ali seu está para mais para lá. Diga, ali. Aonde que é esse lugar, irmão? Não, aonde que é esse ali? Aonde que é esse ali? Meu irmão está ali, meu irmão veio do Rio, minha cunhada está ali, e o carioca te convida para ir na casa dele. Vamos lá no churrasco lá em casa. Aonde que é? É ali. O cara não dá o endereço não, irmão. Vamos lá, gente. Aonde que é? É ali. Ali não tem CEP, ali não tem endereço. E a Bíblia diz que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Longe do Pai, irmão, nós estamos sem direção. E nós estamos vivendo uma geração hoje, essa geração que nós estamos vivendo é uma geração sem direção. As pessoas estão assim, se está todo mundo postando também eu vou postar. Se está todo mundo indo para aquela direção, eu também estou indo. E a pessoa não sabe que ela está descendo um precipício. Estamos vivendo uma geração sem direcionamento, uma geração perdida, como um grande navio no meio do mar, sem direção. Ele estava ali, ali é um lugar que não tem CEP, e ninguém pode resgatar alguém que não sabe aonde está. Louvado seja Deus pela tua vida, porque você está no lugar certo. Você está, vou dizer de novo, irmão, você está no melhor lugar do mundo para estar essa noite, na casa do Pai. Oh, aleluia! Você está com as melhores pessoas que você poderia estar essa noite, e você está no tempo certo de Deus para a tua vida. O salmista diz assim, ó: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. E tem muitas pessoas, você pergunta, e aí, irmão, onde você está indo? Eu estou indo ali. Está perdido, está sem direção. Quem é o seu pastor? É aquele ali, nem sabe quem é, nunca conversou com ele. Esta geração, e assim se encontrava o filho pródigo. Se Deus não estiver nas nossas decisões, irmãos, os nossos resultados serão catastróficos. Convida o Senhor para as suas decisões. Convida ao Senhor esta semana. Todos nós tomamos decisões diariamente, e precisamos convidar o Senhor, precisamos da direção, precisamos da orientação. E eu profetizo na tua vida essa noite, uma semana que Deus vai te dirigir, que Deus vai te direcionar. Deus vai te direcionar.
A nuvem de Deus está aqui, eu estou aqui. A nuvem de Deus caminhou para cá, eu estou direto, olhando a direção de Deus. O Senhor disse para Moisés assim: Moisés, vão em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E Deus disse mais para Moisés: Moisés, mas a minha presença não irá convosco. Eu não irei com vocês, porque vocês são rebeldes. O coração de vocês é um coração rebelde. Vocês podem ir, eu vou disponibilizar o meu anjo para ir acompanhando vocês, mas eu não vou, por causa da rebeldia no coração de vocês. Podem ir para a terra prometida, podem tomar posse dessa terra. Aí sabe o que Moisés disse para Deus? Moisés respondeu assim: mas se a tua presença não for conosco, a terra pode ser boa, a terra pode ser a terra dos nossos sonhos, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ele está dizendo: se tem presença de Deus, eu estou dentro, mas se a presença de Deus não estiver, eu não entro, eu não vou neste lugar. Oh, glória! É a presença de Deus que vai te guiar, vai te direcionar. Segundo, nem todo projeto de família sairá como nós desenhamos. Nem todo projeto de família sairá como nós sonhamos, como planejamos. Nós podemos investir o melhor ensino, podemos ensinar os princípios da palavra para os nossos filhos, podemos ser exemplos de família, de casal, de família que ama, que cuida, podemos dar o melhor para os nossos filhos, mas nem tudo sairá como nós planejamos. O filho pródigo, ele tinha mais motivos para estar em casa, ele tinha mais motivos para permanecer do que para se rebelar. Ele tinha um pai, e esse pai declarava o amor para os seus filhos. Ele tinha um pai que era provedor, que não deixava faltar nada. Na casa do filho pródigo tinha o melhor, a melhor roupa, a melhor comida, a melhor bebida. Ele tinha servos à sua disposição. O filho pródigo tinha mais motivos para continuar, e com certeza o pai do filho pródigo abraçava-os constantemente, os motivava constantemente. Então o filho pródigo tinha mais motivos para permanecer do que para sair. Tinha vida boa, tinha acesso a coisas boas. A pergunta é: como que um pai, fazendo o melhor, dando o melhor, investindo o melhor do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, do seu respeito, fazendo o melhor, e o filho não saindo como o pai planejou? Como assim, pastor? Respira fundo aí, irmão, vai. Que todos nós desejamos, sonhamos com os nossos filhos, e por mais que você planeje, por mais que você sonhe, por mais que você se esforce em dar o melhor, em fazer o melhor. Eu lembro que meu pai viajava muito, e eu sempre que lembro que meu pai, era uma época que a gente sonhava em ter um tênis que chamava Mizuno, é da minha época. Era o nosso sonho ter um tênis chamado Mizuno. A gente via os jogadores, via todo mundo com aquele tênis. Meu pai, ele fez muitas diárias, trabalhando, hora extra. E o meu pai, eu lembro que ele chegou de viagem e pegou a gente em casa e falou: vamos ali. Nos levou no shopping. Chegamos no shopping, ele falou: qual tênis vocês querem? Eu e meu irmão: nós queremos aquele ali. Fomos os mais caros. Aí meu pai falou: esse aí é. O vendedor mal nos atendeu bem. Como vocês querem pagar? Eu acho que ele pensou assim: vão pagar em 36 vezes. Meu pai falou: é à vista. E meu pai nos deu aquele tênis. Lembra? Mizuno Camaleão.
Irmãos, eu sempre via meu pai investindo o melhor dele, a minha mãe investindo o melhor em nós, dando o melhor, a melhor atenção, o melhor carinho. A comida simples, mas era a melhor que tinha. Mas a decisão não é dele, a decisão não é da minha mãe. Por mais que eles investiram o melhor, por mais que eles fizeram o melhor, a decisão é do filho, a decisão é da filha. E por mais que os pais façam o direito de escolha, é do filho, é da filha. Eu quero tirar talvez um fardo pesado que você tem carregado, de talvez o seu filho não ser como você sonhou, do seu filho não sair como você planejou. Você fez o seu melhor, e por mais que você queria que ele tomasse uma decisão, ele não tomou. Fica o seu coração em paz, a decisão foi dele. E mesmo diante da decisão do filho, esse filho sai de casa, ele sai fora do tempo, mesmo ele se perdendo para o mundo, aquele pai não se perdeu vendo o seu filho se perdendo no mundo. E o que tem acontecido hoje é que a gente vê muitas pessoas, quem está aí diz amém? As pessoas têm perdas na vida e começam a perder. Elas perdem algo e começam a se entregar ao mundo. Elas começam a se perderem. E esse filho, ele se perde, mas o pai continua inteiro na presença de Deus. Eu posso profetizar na tua vida aqui? Posso, irmão? Mesmo diante de perdas e lutas que possamos enfrentar e ter, você vai continuar inteiro na presença do Senhor. Dá um salto desse lugar aí, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mesmo diante de perdas, nós não iremos nos perder. Se mantenha inteiro na presença do Senhor. Terceiro, faça sempre o seu melhor para a sua família, para amanhã você não sofrer com as dores do remorso. Esse pai poderia ter ficado depressivo, esse pai poderia ter ficado angustiado, ele poderia ter ficado talvez incrédulo pela perda do seu filho, mas ele não ficou. Ele ficou triste porque é um filho que foi embora, um filho que recebeu os melhores investimentos espirituais, financeiros, emocionais. Esse filho está indo embora, mas esse pai não entra em depressão. Esse pai, ele não tem remorso. E o que é remorso? Remorso é você ter a oportunidade de ser alguém melhor e não foi. Remorso é a oportunidade de você ter dito assim: mãe, eu te amo, mãe. Pai, eu te amo, pai. E você não disse. É a oportunidade de você ter feito algo e não fez. E isso produz um remorso. E há quem diz que o remorso é mais forte do que a gratidão. Por isso que dia 2 de novembro, dia dos finados, geralmente os cemitérios estão bem lotados, porque tem muitos filhos que estão ali com muito remorso. Esse pai, ele não pirou, ele não ficou depressivo, porque ele sempre fez o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua atenção. Às vezes a gente está em casa, cada um está com o celular, está todo mundo conectado, mas ao mesmo tempo desconectados. E o Senhor lá no monte, lá na montanha, o Senhor falou poderosamente ao meu coração, que nós vamos viver um novo tempo de amor. Nós vamos viver um novo tempo de honra. Nós vamos viver um novo tempo de unidade em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí. Grave essa palavra no teu coração, irmão. Faça o seu melhor para os seus pais, para os seus filhos. Faça o seu melhor para a sua mãe, para a sua esposa, até para a sua sogra. Faça o seu melhor.
para que você amanhã não sofra a dor do remorso na sua vida. 4. Em tempo de crise, não deixe o diabo fechar a porta da reconciliação. Em tempos de pressões, de crise, não deixe o diabo fechar a porta da reconciliação. Esse filho, presta atenção, esse pai, ele não vai dizer assim quando o filho for embora: eu te amaldiçoo, para mim você morreu, já era. Não, esse pai não disse isso, nunca mais você vai voltar. Esse pai não fechou a porta da reconciliação sobre este filho. E por que ele não fecha? Porque o milagre passaria pela porta. Não feche a porta da reconciliação. Eu quero dizer aqui, tem muitas pessoas que saíram da nossa igreja, tem vontade de voltar, tem um desejo de voltar. Muitas pessoas que às vezes o medo, às vezes algum pensamento, um sentimento tem impedido. Volte, irmão, volte, minha irmã. Conhece alguém que tem vontade de voltar? Traz essa pessoa, porque a porta da reconciliação foi aberta por Jesus e por nós. Ei, nós não estamos aqui para fechar a porta para ninguém. Pelo contrário, irmão, a porta da reconciliação está aberta. Venham em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: a porta da reconciliação está aberta. Diga na sua família, diga na sua casa, diga na nossa igreja. Aleluia! Quinto, nunca deixe a esperança morrer na sua casa e no seu coração. Versículo 20 diz assim: estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Fala comigo: ainda de longe. Talvez a esperança que era aquele pai estava debruçado sobre a janela. Talvez todos os dias aquele pai se colocava naquela janela e dizendo: o meu filho foi, mas a esperança o trará novamente. Talvez você está aqui pensando: Deus, meu marido, meu filho, enche teu coração de esperança, porque ele vai voltar, ele se assentará aí do teu lado novamente. Mas aquele pai estava todos os dias, em determinado horário ele ficava ali, a esperança dentro dele dizendo: o teu filho um dia ainda vai voltar. E a Bíblia fala que de longe ele o viu, de longe ele saiu correndo ao encontro do seu filho, o abraçou e o beijou. E a palavra esperança no hebraico significa tikvá. Fala comigo: tikvá. Mais uma vez: tikvá. Tikvá quer dizer esperança. E essa palavra no hebraico, tikvá, quer dizer uma corda que se estende. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra esperança, você vai se lembrar de uma corda esticada. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Para a tua casa eu tenho uma corda que está esticada. Para o teu casamento tem uma corda esticada. Para a tua vida hoje tem uma corda esticada. Você se lembra quando aqueles dois espias entraram na casa de Raabe? Eles estavam em Jericó, foram espiarem as fortalezas de Jericó, e Raabe os escondeu. E qual foi o sinal que eles estavam recebendo? Ela colocou uma corda, um fio escarlate, ou seja, uma corda foi esticada, a esperança foi estendida. A Bíblia diz também que o profeta Jeremias foi lançado em uma cisterna, e aqueles homens de Deus lançaram uma corda, lançaram um tikvá para Jeremias,
E Jeremias segurou naquela corda e foi içado daquela cisterna. Tem pessoas que chegaram aqui, que talvez a tua casa está no fundo do poço, teu casamento talvez está nessa cisterna no fundo do poço, mas hoje Jesus lança uma tikvá, uma corda de esperança esticada. Tem alguém que vai segurar aqui hoje? Tem? Então segura nesta esperança. Oh glória! Sexto, faça da sua casa um ambiente, faça da sua igreja um ambiente marcado pela graça. Então a casa do filho pródigo é uma casa que Jesus entrou. Eu vejo Jesus em cada detalhe aqui. Uma casa que foi marcada pela graça. E o que nós precisamos aqui hoje é que o seu casamento seja marcado pela graça, é que a tua casa seja marcada pela graça, é que a tua família seja marcada pela graça. O versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa para comemorar. Fala para o teu irmão: vai ter celebração na tua casa. Uma casa que Jesus entra não é uma casa indiferente, é uma casa que tem celebração. Das pequenas às grandes vitórias tem que celebrar, irmão. Todas as ações deste pai são ações marcadas pela graça. E o que é graça, querido? Favor não. O que é graça? Favor não merecido. Graça é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então começa a tratar melhor as pessoas, começa a tratar melhor aqueles que estão em tua volta. E às vezes a gente quer tratar melhor quem está do lado de fora do que quem está do lado de dentro. Começa tratando melhor quem está do lado de dentro, começa tratando também melhor quem está do lado de fora. As atitudes desse pai são atitudes marcadas pela graça. Diga comigo: Senhor. Diga: as minhas atitudes. Não está fraco, vamos lá toda a igreja, diga: Senhor, as minhas atitudes a partir de hoje serão marcadas pela graça. Escute, foi o filho ou o pai que correu em direção? O pai correu em direção ao filho. Atitude de graça, porque quem errou foi o filho. O pai o abraçou. Atitude de graça. O pai o beijou. E olha que ele estava mal vestido, ele estava fedorento, porque vivia no meio dos porcos. O pai exerceu graça, o beijou. Isso é graça. O pai mandou trazer roupas novas. Ele estava vestindo um trapo de imundícia, e o pai deu roupas novas para ele. Atitude de graça. O pai mandou trazer calçados novos para ele. O que é isso, pastor? Graça, favor não merecido. Ele não merecia, mas o pai exerceu a graça. O pai disse assim: calçados novos. E o pai disse assim: traga um anel. E anel representa o que? Identidade, honra. Aquele filho perdeu a identidade, e aquele filho vai receber um anel. E um detalhe interessante: o anel coube no dedo dele. Sabe por quê? Porque não tem crescimento longe da presença do pai. Todo crescimento é do lado do pai, é na presença do pai, é na casa do pai. Longe do pai não tem crescimento. O pai devolveu a identidade para ele. Atitude de graça. Sabe o que está faltando em muitos lares hoje? A gente vê muitos lares tomados pelas agressões verbais, físicas, emocionais. Sabe o que está faltando nos lares hoje? Sabe o que falta? Graça.
talvez é isso que está faltando na tua casa. Talvez é isso que está faltando no seu casamento. A graça. Diga comigo, graça. O que está faltando dentro das casas hoje? Por isso que quando Jesus entra numa casa, essa casa é marcada pela graça. Fica de pé no seu lugar, por favor. Vamos construir a nossa casa. Vamos construir a nossa igreja debaixo da graça, com atitudes de graça. Quando falta graça, nós tentamos suprir as necessidades com coisas. Quando falta graça nas famílias, o ambiente é de indiferença, não tem perdão, não tem amor. Quando falta graça, tem agressões. Mas quando Jesus entra na nossa casa, Ele marca a nossa casa com graça. Por que que o pai não agrediu o filho pródigo? Por que que ele não amaldiçoou? Por que que ele não assassinou aquele filho? Porque a graça desativa em nós um mecanismo de violência física, verbal. A graça desativa em nós todo mecanismo de violência. Tua casa está precisando da graça. A graça hoje vai marcar a tua casa. A graça hoje vai marcar o teu casamento. A graça hoje vai marcar a tua vida. Quantos aqui serão marcados pela graça aqui nessa noite? Onde reina a graça, nós cuidamos uns dos outros. Onde reina a graça, não tem competição. Ah, eu sou melhor, eu quero aparecer mais. Não, irmão. Onde reina a graça, não há indiferença. Onde reina a graça, a atitude de lealdade, a atitude de honra. Talvez você está sendo desleal, porque está faltando graça na sua vida. Deixa a graça marcar a tua vida hoje. Deixa a graça te marcar. Deixa a graça marcar a tua casa nessa noite. Você crê em nome de Jesus? E eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou fortemente no meu coração. Diga para a minha igreja que eu vou marcar a minha igreja. E eu vou marcar casas, centenas de casas, com a minha graça. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, sacode a mão dele aí, para ele acordar e diga: Deus vai marcar a tua casa com graça. Diga: Deus vai marcar a tua vida com graça. Essa é a noite da Santa Ceia do Senhor, que é a cerimônia mais sagrada para nós que somos cristãos. Este é o momento em que a graça e a misericórdia se encontram. Nós não merecíamos, não éramos para estarmos aqui, mas a graça dele nos alcançou. Somos alcançados por essa graça. Ele nos redimiu por essa graça, Ele nos resgatou pela sua graça. Nós somos alvos da graça de Deus. Nós sairemos daqui como agentes da graça de Deus. Uma casa que tem Jesus é uma casa que exala a graça. Eu quero que cada família exale a graça. Nós iremos orar neste momento. Se possível, deixa um fundo ou faz um fundo, por favor. Curva a tua cabeça, por gentileza. Esse é o momento para você examinar o seu coração.
para examinar a tua vida e você reconhecer e dizer: Senhor, eu preciso da sua graça. O que está faltando na tua vida é graça, irmão. O que está faltando você é graça. Pastor, a minha família está assim, pede Ele graça nessa noite. Ah, pastor, está difícil, pede Ele graça, porque a graça dele nos basta. E este é o momento para você dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz o que não poderia ter feito, eu falei aquilo que não poderia ter falado, Senhor, eu pensei aquilo que não poderia ter pensado, mas Senhor, me dá a tua graça. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Curve a tua cabeça neste momento. Enquanto você está orando, Ele está te purificando. Ele é o fogo do ourives, Ele te purifica. Ele te purifica de todo o pecado de palavras, de pensamentos, de atitudes, todo o pecado ativo, inativo. Ele te lava agora, Ele coloca vestes novas em você, Ele tira todo o trapo de imundícias do pecado, Ele te limpa neste momento, e Ele está te vestindo agora. Ele te veste, receba aí agora. Ele te cobre com vestes de salvação, receba essas vestes agora. Ele te veste com vestes de justiça, Ele te veste nesta noite com as suas vestes alvas, vestes brancas, e Ele neste momento, Ele derrama o sangue precioso dEle, o sangue que limpa, que purifica, que regenera, que sara, que restaura. Receba agora do perdão, receba do amor do Senhor agora. A graça dEle te basta, a graça dEle te marca essa noite. A graça dEle entra na tua casa, entra no teu casamento. Receba agora, receba do perdão, receba agora. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, porque a graça dEle te marca. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça. Levante o teu rosto para o céu e seja marcado pela graça agora. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser orar em línguas, agora ore. Porque quando a graça nos marca, nós não conseguimos conter as lágrimas, nós não conseguimos conter a nossa adoração, o nosso glória. Isso, a graça dEle te marca agora.